Já parou para pensar em como a vida pode dar voltas inesperadas nas situações mais surpreendentes? Bem, deixe-me contar uma história que aconteceu em um lugar onde ninguém espera encontrar o amor: um supermercado de luxo. Tudo começa numa segunda-feira comum à tarde, em uma das áreas mais prestigiadas da cidade. Esse supermercado era frequentado apenas pela classe alta, o tipo de lugar que você entra e imediatamente sente o luxo em cada canto. E lá, toda segunda-feira, sempre pontualmente, aparecia um homem chamado Thomas Evans. Thomas era o tipo de homem que naturalmente atraía a atenção. Alto, elegante, com uma barba bem aparada e sempre vestido com ternos impecáveis. Ele tinha uma postura séria, mas a maneira como se comportava mostrava que estava acostumado a ser o centro das atenções, mesmo sem tentar. Seu carro, um Porsche, preto e brilhante, parecia uma extensão de seu estilo de vida refinado. Ele sempre ia ao supermercado com o mesmo objetivo: comprar 3 rosas vermelhas, nada mais. Era curioso e, claro, os funcionários já conheciam sua rotina, mas havia uma funcionária em particular, uma jovem chamada Safara, que sempre o observava à distância. Safara tinha 24 anos, trabalhava no supermercado há cerca de um ano e, apesar de sua aparência simples, com o cabelo preso em um rabo de cavalo e usando o uniforme padrão, ela tinha uma presença marcante. Safara era diferente dos outros funcionários porque, embora invisível para a maioria dos clientes ricos, ela tinha algo em sua essência que transparecia: uma curiosidade natural e uma natureza sonhadora, mas cética quando se tratava de amor. Thomas sempre passava pelo caixa de Safara. Ela sabia que ele viria toda segunda-feira no mesmo horário. O que mais intrigava a Safara era porque um homem tão sofisticado sempre comprava as mesmas 3 rosas, sem variação. As semanas se passaram e ela continuou a alimentar silenciosamente essa curiosidade, até que, numa segunda-feira, algo aconteceu. Thomas chegou como sempre, com sua presença marcante, caminhando diretamente para sua seção de flores. Ele escolheu as 3 rosas mais vermelhas e perfeitas e se dirigiu ao caixa. Mas desta vez, Safara não conseguiu se segurar. Antes que pudesse se impedir, a pergunta escapou de seus lábios: essas rosas são para alguém especial? Thomas, que sempre mantinha um ar de mistério, levantou lentamente o olhar e seus olhos se encontraram com os de Safara. O silêncio que se seguiu estava cheio de uma tensão inesperada. Os olhos de Thomas, de um tom azul profundo, revelaram algo que Safara não esperava: tristeza. Elas são para alguém que nunca vai vê-las, respondeu ele com uma calma que fez um arrepio percorrer a espinha de Safara. Aquelas palavras pairaram no ar como uma nuvem de mistério, e Safara, sem saber como reagir, apenas deu um sorriso tímido e terminou a transação. Thomas saiu com sua postura habitual, mas Safara sabia que algo mais estava acontecendo. A pergunta ecoava em sua mente: para quem eram aquelas rosas? Naquela noite, Safara não conseguiu dormir bem. Ela se pegou revivendo as palavras de Thomas, sua expressão triste. Algo se mexeu dentro dela. Talvez fosse sua curiosidade natural, ou talvez fosse algo mais. Ela sempre fora prática, cética quanto ao amor e histórias perfeitas, mas isso a intrigava. A semana passou devagar até a próxima segunda-feira. Desta vez, Safara estava pronta para vê-lo novamente e sua curiosidade estava mais afiada do que nunca. Quando o relógio marcou 14 horas, lá estava ele, entrando no supermercado com a mesma elegância de sempre. Ele seguiu sua rotina usual, escolheu as rosas, foi ao caixa e se aproximou de Safara. Mas desta vez, ela tinha algo em mente. Desculpe perguntar, mas para quem são essas rosas? A voz dela saiu mais suave do que ela esperava. Thomas a olhou surpreso pela pergunta direta. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Para minha esposa, disse ele, fazendo uma pausa breve. Ou melhor, para quem foi minha esposa? Ela faleceu há 2 anos.
Safara sentiu o chão escorregar debaixo dos seus pés. Por um momento, aquele homem que parecia ter tudo sob controle ao seu redor estava carregando uma dor profunda, uma perda que ele tentava, de alguma forma, manter viva com aquelas rosas. Safara tentou dizer algo, mas as palavras simplesmente não saíam. Thomas continuou. Ela amava rosas vermelhas. Era o nosso ritual. Toda segunda-feira eu trazia 3 rosas para ela. Era algo simples, mas significava o mundo para nós. E agora eu continuo fazendo isso, mesmo que ela não esteja mais aqui. Aquela confissão mudou algo dentro de Safara. Ela percebeu que por trás de toda a sofisticação de Thomas havia um homem vulnerável, lutando para manter viva a memória de alguém que amava profundamente, e isso a tocou de uma maneira que ela não esperava. Após aquela conversa inesperada, onde Thomas revelou a história por trás das 3 rosas, algo mudou entre eles. Não foi imediato nem óbvio, mas Safara sentiu uma chama diferente toda vez que ele entrava no supermercado. O olhar de Thomas, antes distante e formal, agora parecia mais atento, mais presente. Ele não estava mais apenas olhando para as flores ou para o caixa. Ele começava a notar Safara. Naquela mesma semana, algo sutil começou a acontecer. Thomas, sempre apressado, começou a gastar mais tempo olhando ao redor da loja. Às vezes, pegava um item que não eram as habituais rosas, como uma caixa de chá ou um livro aleatório, coisas que ele claramente não comprava antes. Mas Safara sabia que ele não estava realmente interessado naqueles produtos. Ele estava criando uma desculpa, uma razão para ficar por mais alguns minutos. E Safara, embora ainda cética, começou a notar a mudança. Ela sempre foi discreta, mas um dia não conseguiu se conter. Está começando uma coleção de chá agora? Brincou ela, enquanto ele se aproximava com uma pequena caixa nas mãos, não conseguindo esconder o leve sorriso nos lábios. Thomas deu uma risadinha. Não foi uma risada alta, mas genuína, a primeira vez que ele se permitiu relaxar na presença dela, talvez. Ou talvez eu só esteja tentando variar minhas compras, respondeu ele com um tom brincalhão, algo bem diferente de sua usual postura séria e reservada. Aquela troca leve e descontraída, que começou de forma simples, se tornou um ponto de conexão. E depois disso, toda vez que ele aparecia, Safara se permitia brincar mais com ele. Uma vez, ela pegou as 3 rosas e, com um sorriso travesso, disse: Não está na hora de trocar por outras flores? Talvez margaridas? Thomas, que normalmente mantinha um ar misterioso, respondeu: Margaridas são bonitas, mas não têm o mesmo impacto, você sabe. E ele olhou para as rosas como se elas carregassem um peso que só ele entendia. Safara percebeu que, embora ele permanecesse fiel ao ritual das rosas, ele estava mais aberto, mais leve. Aqueles intercâmbios inocentes de brincadeiras começaram a transformar a relação deles. O que antes era uma simples rotina semanal, agora se tornava algo que ambos esperavam com mais entusiasmo. Na segunda-feira seguinte, quando Thomas entrou no supermercado, Safara já estava atrás do caixa, pronta para outra interação divertida, mas dessa vez ela notou algo diferente. Ele não estava tão impecável como de costume. Sua gravata estava ligeiramente torta e havia uma fadiga em seu rosto, como se carregasse um fardo mais pesado do que o normal. Ela hesitou, mas decidiu perguntar com mais cuidado. Está tudo bem com você hoje, Thomas? Thomas a olhou e, por um breve momento, deixou cair a máscara de controle e perfeição que sempre usava. Ele suspirou profundamente antes de responder. Só um dia difícil, eu acho. Alguns dias as memórias ficam mais pesadas. Safara não respondeu imediatamente. Ela sentiu a dor nas palavras dele e, pela primeira vez, não soube o que dizer. Aquela dor tão profunda e sincera ecoava em cada palavra que ele falava. Mas, em vez de se afastar, ela decidiu fazer algo inesperado. Às vezes é bom não carregar essas memórias sozinho, disse ela suavemente, sem olhar diretamente para ele, como se aquelas palavras fossem quase um segredo. Thomas permaneceu em silêncio por um momento, absorvendo o que ela dissera. Ele sempre fora o tipo de homem que guardava tudo para si,
mas naquele instante sentiu algo diferente. Havia uma simplicidade na presença de Safara, algo que não exigia perfeição ou controle dele. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, ele pudesse apenas ser. Naquela semana, Thomas voltou ao supermercado como de costume, mas algo dentro dele começou a mudar. Ele passou a notar Safara de uma forma diferente. Ela não era mais apenas a jovem do caixa que fazia perguntas curiosas e fazia comentários brincalhões. Ela era alguém que, de alguma forma, havia encontrado seu caminho em sua mente. Alguém que o fazia sorrir em dias que ele achava que não poderia. Safara, por sua vez, começou a perceber que o homem que antes parecia tão distante e intocável era muito mais humano do que ela imaginava. Ele tinha suas dores, suas fraquezas e, acima de tudo, uma solidão que ela compreendia muito bem. E nesse reconhecimento mútuo, nessas trocas silenciosas de vulnerabilidade, algo começou a crescer entre eles. Após algumas semanas dessas interações sutis, Thomas fez algo que nunca fizera antes. Enquanto pagava pelas flores, ele parou antes de sair, olhou para Safara e disse: Sabe, eu percebi que suas perguntas e comentários me fizeram mais bem do que você imagina. Obrigado por isso. Foi um simples obrigado, mas Safara sentiu o impacto daquelas palavras de uma maneira inesperada. Ela sorriu de volta, mas dessa vez seu sorriso não foi apenas uma resposta educada. Foi o sorriso de alguém que entendia o que ele estava dizendo e o que ele não estava dizendo. Naquela noite, Safara foi para casa com uma sensação estranha no peito. Não era mais apenas curiosidade. Ela estava começando a se importar, realmente se importar com esse homem que entrava em sua vida apenas uma vez por semana. E talvez, só talvez, Thomas estivesse começando a sentir o mesmo. A conexão entre eles, que começara de forma tão discreta, estava crescendo lentamente, sim, mas com a força silenciosa das coisas que não precisam ser apressadas para serem reais. Após aquele dia, Safara passou a vê-lo de forma diferente. Toda segunda-feira, eles trocavam sorrisos e algumas palavras, mas havia algo não dito entre eles, algo que crescia lentamente, sem pressa. Na semana seguinte, quando Thomas entrou no supermercado, algo estava diferente. Havia uma suavidade em seu olhar, como se ele finalmente tivesse se permitido um pequeno momento de leveza em meio à sua rotina. Após pegar as mesmas 3 rosas vermelhas, ele se aproximou de Safara no caixa, mas desta vez ele não saiu imediatamente. Hesitou por um momento, respirou fundo e, com um sorriso um pouco mais relaxado, perguntou: O que acha de tomarmos um café depois do seu expediente? Safara ficou surpresa. Nunca imaginara que ele tomaria tal iniciativa. Por um segundo, pensou em todas as razões para não aceitar. Eles vinham de mundos completamente diferentes. Ela era uma jovem mulher vivendo uma vida simples, trabalhando em um supermercado de luxo para sustentar sua família. Ele, por outro lado, parecia ter o mundo aos seus pés, mas algo dentro dela fez com que ela respondesse: Claro, por que não? Quando o expediente de Safara acabou, eles se encontraram em um pequeno café nas proximidades, um lugar tranquilo e discreto. Thomas parecia mais relaxado lá, longe das luzes brilhantes e dos olhares da alta sociedade. Enquanto o café era servido, ele começou a falar. Eu sei que já te falei sobre minha esposa. Ele começou, os olhos fixos na xícara à sua frente. Mas o que eu não te contei é o quanto isso me afetou. Eu me perdi depois que ela faleceu. É como se tudo ao meu redor tivesse perdido a cor. Não foi só ela que eu perdi. Perdi o sentido de seguir em frente. Safara escutou em silêncio, sentindo a profundidade do que ele estava compartilhando. Pela primeira vez, ela viu o homem por trás da fachada e a vulnerabilidade que ele carregava. Então, Thomas olhou-a nos olhos e, com uma sinceridade que fez seu coração bater mais rápido, disse: Mas de alguma forma, nessas pequenas interações semanais, você me fez ver a vida de novo em cores. Eu não sei explicar, mas quando falo com você, sinto que as coisas começam a fazer sentido novamente. Safara ficou sem palavras por um momento.
Ela nunca imaginaria que as breves conversas e trocas brincalhonas no supermercado teriam um impacto tão profundo nele. Mas então ela sorriu, quebrando o silêncio. Eu sou uma pessoa simples, Thomas. Vivo uma vida muito diferente da sua. Trabalho nesse supermercado porque é o que posso fazer para sustentar minha mãe e meus irmãos. Eu não venho do luxo e nunca imaginei ter uma conversa como essa com alguém como você. Thomas sorriu de volta, mas seu sorriso era diferente agora. Não havia julgamento em seus olhos, apenas compreensão. Safara, ele disse suavemente, não é de onde você vem que importa, é a pessoa que você é. Você me deu algo que eu pensei que nunca sentiria novamente. Isso vale mais do que todo o luxo do mundo. E com essas palavras, a distância entre seus dois mundos começou a desaparecer, substituída por algo muito mais significativo. Acho que é exatamente por isso que conversar com você é tão diferente, ele disse. Porque você é real, Safara. E talvez isso seja o que eu precisava, algo real. Eles passaram o resto da tarde lá, conversando sobre a vida. Safara compartilhou mais sobre sua infância, o que era crescer com pouco, mas encontrar alegria nas pequenas coisas. Thomas, por sua vez, revelou partes de si mesmo que poucas pessoas conheciam, como a pressão de sempre estar no controle e como sua vida de luxo muitas vezes se sentia como uma prisão dourada. O encontro foi leve, sem expectativas ou promessas, mas foi o suficiente para deixar Safara com uma sensação nova, algo que ela não conseguia definir. Nos dias que se seguiram, Safara se pegou pensando mais em Thomas do que gostaria de admitir. Ele não era mais o cliente distante que comprava rosas toda segunda-feira. Ele era Thomas, um homem cheio de cicatrizes, tentando encontrar um novo caminho. Então, um dia, algo diferente aconteceu. Thomas não apareceu no supermercado. Safa percebeu sua ausência imediatamente. Ele sempre foi tão pontual, tão constante, que aquela ausência a incomodou mais do que ela estava disposta a admitir. Quando a próxima semana chegou e ele ainda não apareceu, Safa não conseguiu mais conter sua preocupação. Ela decidiu fazer algo que nunca imaginou que faria. Naquela tarde, Safa foi ao cemitério onde Thomas havia dito que sua esposa estava enterrada. Talvez fosse estranho, talvez ela estivesse invadindo um espaço que não era seu, mas algo dentro dela a impulsionou a ir até lá. Quando Safa chegou ao cemitério, viu Thomas parado em frente ao túmulo, como sempre, com 3 rosas vermelhas nas mãos. Ele parecia mais tranquilo, mais à vontade do que ela imaginava. Quando percebeu sua presença, não se surpreendeu, mas a olhou com um sorriso gentil. Eu sabia que você viria, disse ele quebrando o silêncio. Hoje é a última vez que venho aqui. Safa franziu a testa, confusa, mas Thomas continuou. Finalmente consegui seguir em frente. Essas rosas eram uma promessa que fiz, mas agora entendo que é hora de deixar o passado descansar. Ela foi uma parte importante da minha vida, mas você... Ele pausou, olhando profundamente nos olhos de Safa. Você me mostrou que posso seguir em frente, que há vida e talvez até amor, além da dor. Safa sentiu seu coração acelerar. Thomas colocou as rosas no túmulo cuidadosamente, como se estivesse dizendo uma despedida final, e depois se virou para ela, estendendo a mão. Vamos sair daqui, disse ele com um sorriso mais amplo. Quero te levar a um lugar. Eles saíram do cemitério e, para a surpresa de Safa, Thomas a levou ao mesmo café onde haviam se encontrado pela primeira vez. A atmosfera acolhedora e familiar ajudou ambos a relaxar. Enquanto conversavam, Thomas olhou nos olhos dela com uma intensidade que ela não havia visto antes. Safa, desde o dia em que nos conhecemos, algo em mim começou a mudar. Eu não sabia o que era no começo, mas agora eu sei. Ele respirou fundo. Você trouxe cor de volta para a minha vida. Eu nunca pensei que sentiria isso de novo, mas agora sei que estou pronto para seguir em frente e quero fazer isso com você. Safa ficou sem palavras, mas o sorriso que se espalhou por seu rosto disse tudo. Eles compartilharam aquele momento de conexão, sabendo que, de alguma forma, suas vidas agora estavam entrelaçadas. E pela primeira vez, ali mesmo, naquele café, se entregaram a um beijo apaixonado.
Que momento de felicidade para eles! E foi assim que, pouco a pouco, a vida os levou por um caminho que nenhum dos dois esperava. Safa, com sua visão cética sobre o amor, e Thomas, com sua dor do passado, encontraram algo novo, algo que começou de forma sutil, mas cresceu através do silêncio, das conversas tímidas e das flores que carregavam muito mais significado do que qualquer palavra poderia expressar. O que começou com 3 simples rosas vermelhas se transformou em algo maior, algo que nem Safa nem Thomas poderiam ter previsto. Às vezes, o amor aparece nos lugares mais inesperados, quando você menos espera. E para eles, tudo começou em um supermercado com 3 rosas. Se você gostou desta história comovente, não se esqueça de deixar seu like e me contar nos comentários o que achou deste encontro inesperado entre Thomas e Safa. Adoraria saber sua opinião. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima!